E a desvantagem é que ele é bastante complexo. Então, para entender o comportamento dele, entender os movimentos relativos que ele vai ter, vou ter que entender da minha geometria, da minha cinemática, e começar a aplicar tudo isso aí dentro para desenvolver, para entender meu modelo. E eu vou utilizar esses modelos normalmente para achar equações de transferência, normalmente para deslocamento, às vezes para analisar forças. Então eu vou estar precisando derivar essas equações para achar velocidade, achar aceleração. Então a derivação deles, devido à quantidade de elementos que eu tenho, a quantidade de dados de entrada que eu tenho, ela começa a se tornar bastante complexa, frequentemente sendo necessário o uso de auxílio computacional. Então, mas agora eu consigo ter uma análise muito mais precisa no meu comportamento em roll, porque agora eu poderei ter uma suspensão dianteira, uma suspensão traseira diferente e o comportamento delas. Eu posso analisar agora, por exemplo, um evento de desaceleração numa curva, ou um evento de aceleração numa curva, uma combinação de pitch, uma combinação de roll, e poder ter essas equações de movimento de cada uma das minhas partes bem mais precisas e minha entrada. Esse modelo normalmente ele era o mais utilizado, já que ele começa a me dar dados, já começa a me dar todos os dados que eu preciso, e ele já começa a atingir um grau de precisão muito maior, e para a maioria das aplicações ele já é suficiente. Mas existe um modelo ainda mais preciso, que seria um modelo de 16 graus de liberdade, um Foucault 16 graus de liberdade, que agora para cada massa do meu sistema, para cada deslocamento que eu tenho, eu vou estar analisando as translações e rotações daqueles pontos em 16 graus de liberdade. Então, esse sistema aqui, comparado com o sistema 17 graus de liberdade, ele é bem mais preciso. Mas a menos que eu precise analisar algum ponto muito específico, alguma massa muito específica daquele meu sistema, que aí eu só vou conseguir analisar através desse modelo. Meu modelo com 7 graus de liberdade ele já consegue me dar uma avaliação muito boa para começar a definir o comportamento dinâmico do meu veículo, começar a definir as constantes de mola, constantes de amortecimento que eu vou estar utilizando. Então, e como é que eu utilizo todos esses modelos de vibração apresentados até então? Como é que eu parto do conteúdo que a gente vem estudando na cadeira de vibrações para aplicar ela na dinâmica veicular, aplicar ela em modelos de suspensão? Bom, de tudo que foi apresentado até agora, Eliabe apresentou já alguns conceitos iniciais, terminologias, o comportamento, uma base histórica. Arthur continuou apresentando mais alguns movimentos específicos da geometria de suspensão, comportamento de suspensão, mais algumas terminologias. E aí, Rodrigo vem mostrando agora os tipos de suspensão e como aquelas variações, aqueles movimentos de roda, aqueles movimentos do carro, e que Eliabe e Arthur apresentaram, são, se comportam para cada um dos tipos de geometria. Então, como é que eu vou analisar agora? Primeiro eu preciso entender o que é que eu estou buscando. Eu estou buscando entender como é que o comportamento rotacional de tal ponto de tal massa. E aí para isso eu preciso saber que modelo vai conseguir me dar essa informação no nível de precisão que eu estou buscando. Então, uma vez definido, eu entendi que o modelo de Foucault de 7 graus de liberdade já é suficiente para mim. Então, eu vou aplicar o modelo de vibração. E aí, para entender como vai ser todos esses movimentos relativos, como vai ser as variações angulares, como vai ser esse comportamento geométrico, vai vir a partir da minha geometria de suspensão, que é uma aplicação direta daqueles modelos, daqueles tipos de suspensão, e de cada um deles consegue me fornecer. E aí, a maneira mais direta de obter essas equações de movimento é através da aplicação do sistema do somatório de forças e de momentos, que é uma aplicação direta da segunda lei de Newton, que a gente já vai fazendo. E aí deve ser escrito uma equação para cada grau de liberdade do sistema, sendo uma equação de força sempre que o grau de liberdade em questão for um movimento translacional, e uma equação de momento para caracterizar o movimento de rotação. Existe um passo a passo que você pode ir seguindo para desenvolver e aplicar esses modelos vibracionais para achar aquilo que você está buscando, que seria o primeiro passo, a obtenção de equações do sistema e determinar um sistema de coordenadas padrão consistente. Então, aqui, por exemplo, nesse sistema de grau de liberdade, eu tenho meu sistema de coordenadas ali em azul. Então, eu parametrizei e convencionei valores positivos para cada uma das minhas forças, para cada um dos meus momentos, para os deslocamentos translacionais e rotacionais. Então, eu convenciono qual vai ser o positivo, qual vai ser o negativo, e meu sistema de coordenadas, então o posicionamento de cada um daqueles meus graus liberados em relação àquele sistema de coordenadas, e aí eu começo o meu desenvolvimento a partir daí.
Em segundo, o segundo passo é fazer um diagrama de corpo livre para cada massa do sistema, identificando todas as forças e todos os momentos e seus pontos de aplicação. O terceiro passo, eu vou escrever equações de equilíbrio e forças e momentos para cada movimento de cada uma das massas. E, por exemplo, se meu modelo inclui bounce, inclui pitch, inclui roll, eu devo ter uma equação de equilíbrio de forças de bounce, duas equações de equilíbrio de momento, duas equações de equilíbrio de momentos, um em pitch e um em roll. É isso, exatamente. E então eu devo montar a sua equação de equilíbrio para cada análise que eu estou querendo fazer. O quarto passo seria expressar escrever expressões para o deslocamento, então das molas e das velocidades para os amortecedores, como função das variáveis dos movimentos do sistema. Por exemplo, se eu tiver esse modelo aqui de Foucault de 7 graus de liberdade, a compressão de uma mola vai depender dos ângulos de roll, vai depender dos ângulos de pitch, certo? Se ele está rolando, então dos ângulos phi, dos ângulos θ que eu tenho aí nessa imagem, e do deslocamento de balsa e deslocamento de hop. Se ele está comprimindo em balsa, estou deslocando ali em x, estou descendo, e se ele está tendo um hop, então o x1 e xy tá oscilando, por exemplo. X1 e y, desculpa. Está oscilando, então para achar o comprimento, a compressão de cada uma das minhas bolas, eu vou depender de todas essas combinações. E esse seria o quarto passo. O quinto é descrever as forças de molas e amortecedores com funções de deslocamentos e velocidade. O deslocamento para a mola e a velocidade, ou seja, derivada desse deslocamento, para os amortecedores. E aí no sexto passo eu vou substituir todas essas expressões para as forças das molas e dos amortecedores nas equações de equilíbrio e de força e de momentos que eu vou ter as equações de equilíbrio de força e as equações de equilíbrio de momentos que eu obtive na minha terceira passo. O resultado vai ser um conjunto de equações que muitas vezes podem ser razoavelmente extensas, principalmente dependendo do grau de complexidade e do modelo de vibração que eu estou utilizando. Mas, mesmo sendo extensas, se ela é aquilo que você está precisando para definir aquele grau de precisão, ou é aquele único modelo que vai dar aquela informação que você está buscando, é o que você tem que fazer. E, por fim, você vai ter um sistema linear invariante do tempo, ou seja, a rigidez da mola com esse amortecimento constante. E aí organizar as equações de uma forma matricial, que é aquele sistema de equações que a gente está acostumado a ver, seria um mx dois pontos, um cx ponto, um kx vai ser igual a uma força. E tudo isso em sistemas matriciais. Então, vou ter minhas massas em função da minha segunda derivada de deslocamento, vou ter minhas constantes de amortecimento em função da minha segunda derivada, da minha primeira derivada de deslocamento, e minhas constantes elásticas em função do meu deslocamento. Isso é poder obter as forças de entrada no meu sistema. Então, com isso, eu vou poder analisar as características de resposta livre e começar a fazer o desenvolvimento das equações. Então, daqui para frente, por mais complexo que ele possa ser, precisando de auxílio computacional ou não, isso vai ser tudo um desenvolvimento bem linear daquilo que a gente já vem estudando. E o que você tem que entender em relação à aplicabilidade de vibrações em sistemas de suspensão de veículo é disso. São os modelos que podem ser aplicados, certo? Saber o que vai te dar o que vai te dar que informação, e aí desenvolvendo com calma a partir daquilo que já foi estudado, para poder chegar nessa informação e achar suas equações de transferência. Lá no final, né, nesse tipo de equação aqui, principalmente em sistemas mais complexos como esse Foucault ou 16 graus, o 16 graus de liberdade, frequentemente você vai ter que aplicar transformadas de Laplace e várias aplicações matemáticas, vários conceitos algébricos e trigonométricos para poder achar essas variações. Não vou me aprofundar muito nisso. O pessoal de controle de automação já está mais acostumado com a transformada de Laplace, já usou bastante na cadeira de modelagem. E aí, mas tudo no final, o objetivo é obter tuas equações de função, tuas funções de transferência, tuas equações de deslocamento em função dos dados que tem, para assim, ao comportamento dinâmico que objetiva ter, dependendo da aplicabilidade do teu veículo, o comportamento dinâmico que ele vai ter em pitch, vai ter em roll, vai ter em bounce, vai ter em hop, você vai conseguir através disso definir suas constantes de moto, suas constantes de amortecimento, o comportamento do teu veículo em termos do teu sistema vibracional.
Bom, para desenvolver esse trabalho foram utilizadas principalmente essas três literaturas, o Fundamental Vehicle Dynamics do Gillespie, o Race Car Vehicle Dynamics do Milik e o Vehicle Dynamics Theory and Application de Jazar. Então, todos eles, como vocês podem observar, são conteúdos de dinâmica veicular. Então, já puxa um pouco mais para o lado do curso de automobilístico, de automotivo. Então, até por isso não dá para se aprofundar muito nisso, porque foge um pouco do conceito. Mas é isso, do que a gente vem estudando de vibrações. A diferença de pegar o que a gente já estudou para fazer, utilizar e desenvolver em aplicações mais específicas, como é do caso de dinâmica veicular, de sistema de suspensão, é entender o sistema, entender o funcionamento dele. Daí o foco tão grande que teve na parte de Rodrigo de entender os tipos de suspensão e os comportamentos dele, para daí você conseguir desenvolver tudo de como a gente vem estudando. Bom, esse trabalho foi apresentado por Arthur da Gama, Eliab Pacheco, Rodrigo Coutinho e Ivan Buarque. É isso, obrigado por assistir.